Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Pessoal, percebo que muitos de vocês ouvem os nossos relatos, mas não se inscrevem. Pessoal, precisamos de engajamento e a inscrição para nós é fato de muito orgulho e imprescindível para que o YouTube nos recomende. Então, por favor, compartilhem mais os nossos vídeos. Critiquem aqui mesmo na aba de comentários, deem sugestões, ok? Queria lembrá-los, estamos aqui com o nosso livro, nosso e-book digital, 25 histórias assustadoras. Agora também temos os nossos shorts. Toda semana, de 1 a 2 shorts serão publicados no canal. Pessoal, vocês acreditam em esquizofrenia, loucura, vozes do demônio? Bem, essa é uma história bastante assustadora de um jovem rapaz muito promissor, com um bom emprego e uma bela namorada. Mas algo começou a dar errado em uma certa noite. Essa é a história de Daniel. Daniel era um indivíduo aparentemente comum, cuja vida parecia estar indo muito bem. Ele tinha um emprego estável, uma namorada amorosa e uma casa acolhedora. No entanto, o destino reservou para ele um caminho sombrio e sinistro que ele jamais poderia imaginar. Tudo começou a dar errado em uma noite muito fria e chuvosa. Naquela noite, Daniel recebeu uma notícia chocante. Ele havia sido demitido do seu emprego, que aliás era um ótimo emprego. Aquilo foi um golpe que o atingiu como a força de um raio. Sua mente então começou a se encher de pensamentos sombrios e uma sensação de desespero o envolveu como uma mortalha. Daniel começou a passar então noite de insônia, incapaz de aceitar o que acontecera. A perda do seu emprego também desencadeou uma série de discussões acaloradas entre ele e sua namorada, Emília. Ela, que antes estava ao seu lado em todas as situações, começou a se distanciar dele. As palavras cruéis que trocaram ecoavam em sua mente constantemente, alimentando a escuridão que crescia dentro do peito de Daniel. Desolado então, Daniel se refugiou em seu quarto, mantendo as cortinas cerradas e as luzes completamente apagadas. No quarto escuro, Daniel refletia perfeitamente sua tristeza interior. A escuridão se tornou sua única companhia, sussurrando-lhe pensamentos sombrios e negativos que corroíam sua sanidade. E foi assim, então, que Daniel começou a ouvir vozes em sua mente. Vozes que o instigavam a cometer atos perturbadores, crimes hediondos. Ele não sabia se essas vozes eram reais ou fruto de sua própria mente perturbada, mas elas o consumiam como uma praga. À medida que as noites foram se transformando em semanas, as vozes foram se tornando mais insistentes. Elas lhe diziam coisas horríveis, convencendo-o de que ele era um monstro e de que sua vida estaria arruinada para sempre. A escuridão o envolvia como um manto, obscurecendo qualquer traço de esperança e sanidade. As vozes na mente de Daniel começaram a sussurrar promessas de poder e vingança. Elas o convenciam de que se ele seguisse suas instruções, a dor que Daniel sentia seria aliviada. Daniel, consumido pela escuridão, decidiu então seguir aquelas vozes malditas, acreditando que era a única maneira de recuperar o controle total de sua vida. Foi então que os atos perturbadores de Daniel começaram. Ele começou a cometer crimes
hediondos e assustadores, seguidos de verdadeiras atrocidades. Daniel se viu transformado num monstro que vagava pelas noites sem remorso ou piedade por suas vítimas. As vozes em sua mente regozijavam-se na carnificina que ele inspirava constantemente. Os jornais locais estavam repletos de histórias de desaparecimentos misteriosos e crimes brutais que assolavam a pequena cidade. Daniel, o antigo homem de coração bondoso, era agora um assassino a sangue frio, obedecendo apenas aquelas vozes malditas que o instigavam a matar. Aos poucos, o terror foi se espalhando pela cidade e a população vivia em constante medo. A investigação da polícia parecia não ter fim, sem nenhum mérito ou descoberta, enquanto Daniel continuava a cometer seus atos cada vez mais hediondos na calada da noite. À medida que os crimes de Daniel se multiplicavam, a pressão sobre ele aumentava. A escuridão dentro de sua mente era avassaladora. E ele, então, começou a duvidar da realidade de suas ações. As vozes, uma vez tão convincentes, agora pareciam incertas e contraditórias. Em um momento de clareza, Daniel procurou ajuda psiquiátrica. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, uma condição que explicaria as vozes e a escuridão que o atormentavam. A medicação e a terapia começaram a fornecer-lhe alguma estabilidade. Enquanto o tratamento progredia, as vozes começaram a diminuir e, com o tempo, desapareceram por completo. Daniel estava finalmente livre das sombras que o haviam consumido por tanto tempo. No entanto, algo continuava a assombrá-lo. Ele se perguntava se aquelas vozes eram realmente apenas produtos de sua mente doente, ou se havia de fato um espírito maligno que o havia atormentado. A dúvida sempre pairava no ar, e a resposta permanecia indefinida. A vida de Daniel estava em um aparente estado de normalidade. Sua esquizofrenia estaria sob controle, graças à medicação e à terapia prescrita pelos médicos. E as vozes que uma vez o atormentaram haviam desaparecido. Então ele tentou recomeçar e reconstruir sua vida, lentamente recuperando o que havia perdido. No entanto, uma dúvida persistia sempre, e sempre lhe assombrava. Ele se perguntava se aquelas vozes eram realmente apenas produtos de sua mente doente, como seus médicos lhe disseram, ou se havia algo mais sombrio por trás daquelas vozes. Era difícil para ele aceitar que tudo o que havia feito, as atrocidades que havia cometido, eram simplesmente alucinações de sua condição mental. Em uma noite, enquanto Daniel estava sozinho em seu apartamento, aquelas vozes voltaram com uma força terrível. Elas não sussurraram. Dessa vez, elas rugiram em sua mente como se estivessem ansiosas para falar com ele. E ele começou a se questionar. Sim, questionar sua própria sanidade, incapaz de distinguir entre a realidade e a ilusão. Foi então que, diante de seus olhos atônitos, uma sombra em seu quarto começou a se formar. Uma presença sinistra emergiu das trevas da escuridão. Uma figura escura e ameaçadora, que assumiu a forma de um homem ali, alto e imponente. Então, uma voz profunda e sinistra emanou daquela figura, ecoando na mente de Daniel. Você acreditou que estava livre de mim, Daniel, disse aquela figura com seu tom carregado de maldade. Mas a verdade é que eu nunca fui fruto da sua imaginação doente. E eu sou real, Daniel. Eu sou o seu pesadelo mais profundo. Daniel, então, entrou em pânico. Ele tentou negar a existência daquele espírito maligno, insistindo que tudo não passava de uma alucinação.
Mas aquela figura negra estava determinada a revelar a verdade. Ela começou a relembrá-lo. E Daniel começou a pensar nos horrores que fez, o que ele havia cometido sob a influência maligna, detalhando cada ato cruel e sádico que cometera. O espírito se revelou como uma manifestação do demônio, uma entidade demoníaca que havia escolhido Daniel como seu brinquedo. O demônio prometeu que Daniel logo se juntaria a ele nas fileiras das trevas, mas não antes de destruir tudo o que Daniel amava. Naquele momento, então, Daniel ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então, atônito e assustado, ele saiu correndo feito um louco para fora do seu quarto, ganhando as ruas, andando feito um alucinado. Daniel pressentia aquela voz em sua mente. Então, ele correu desesperadamente pelas ruas, até que ele resolveu parar em um distrito policial. Lá mesmo, Daniel resolveu falar de todos os seus crimes bárbaros e hediondos que ele cometera. Os policiais atônitos não acreditaram em Daniel. Mesmo assim, ele deu detalhes de todos os seus crimes, cada um deles. Boquiabertos, então, os policiais o algemaram e ali mesmo o prenderam. Daniel foi levado a julgamento e condenado à prisão perpétua. Depois disso, confinado em uma cela blindada, sem poder ter contato com ninguém. Uma noite, porém, quando um carcereiro foi lhe dar comida em sua cela blindada, percebeu que não havia movimentação nenhuma em sua cela. Ao abri-la, lá estava ele, Daniel, enforcado com um de seus lençóis amarrados à sua cama. Ali mesmo, rapidamente, eles chamaram os médicos para ver se Daniel teria alguma chance de sobrevivência ainda. Mas não foi possível, pois Daniel já estaria morto. Revirando as coisas de Daniel, eles encontraram essa carta. A carta que falava tudo sobre seus medos e essa perseguição demoníaca e por que ele havia causado todas essas mortes. A polícia, é claro, não deu ouvidos a ele e apenas indiciou Daniel, dizendo que ele não passava de um assassino frio, cruel e sanguinário. A cidade, então, depois de saber a verdade, continuou sua vida, alheia ao destino trágico de Daniel. Depois disso tudo, todos eles se perguntavam: seria verdade? Ou Daniel seria um monstro em pessoa? Será mesmo que isso existe? Ou Daniel era um esquizofrênico? Isso eu deixo para vocês analisarem e tirarem suas dúvidas. Boa noite. Bem, pessoal, esse é o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam, comentem, por favor. E aguardo vocês no próximo relato. Até lá.